Quando a gente fala de atraso, não é porque todos os produtos vai sair com atraso. Um ou outro produto, mas que às vezes essa pessoa grita tão forte que acaba contaminando outras pessoas a desistir. Pô, mas meu produto tá 15 dias atrasado. Não é uma coisa que a gente quer que aconteça. O lojista que tá do outro lado, empreendendo dentro do mundo do print on demand, ele tem que entender que a empresa é parceira dele e que ela não tá fazendo aquilo porque ela quer. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podware. Eu sou o Henrique e eu tô com um cara aqui que muita gente vem pedindo bastante. Ele deixou em aberto aqui para eu perguntar o que eu quisesse, então eu separei as principais dúvidas aqui. Seja muito bem-vindo, Jefferson da Hotprint. Obrigado, é uma honra estar participando do Podware aí e vamos tirar a dúvida da galera. Aqui não tem, é sem filtro. A conversa aqui é clara, transparente e verdadeira. Tudo que a gente precisar enriquecer aí o seu podcast e a mentalidade da galera jovem que quer empreender aí no mundo da moda, nós estamos dispostos a isso. Esse é o nosso legado e esse é o nosso caminho. Beleza, então vamos embora. Primeiro Podware em São Paulo, cedeu aqui. E obrigado também por ceder aqui teu espaço aqui, tá irado. E queria começar com a clássica te perguntando quem é o Jefferson e como surgiu a Hotprint. Bom, o Jefferson é um cara... É um empresário nato que, com 8 anos de idade, já vendia roupa na feira. Soa assim meio estranho falar 8 anos de idade, mas é porque a minha mãe ela vem do ramo da confecção. E nessa época ela fabricava roupas para uma empresa no Brás. Essa empresa ela tinha um critério muito grande de peças sujas, peças que poderia ter algum tipo de costura inadequada. Era uma qualidade que... é ímpar. Qualquer defeitozinho não poderia passar no setor de qualidade, não poderia vender. E na época minha mãe fabricava roupa infantil, jaquetinha infantil, jaqueta de frio. E várias peças acabavam ficando como resquícios de prejuízo para a empresa dela. Foi aí que ela surgiu a ideia dela montar uma barraca na feira para trabalhar aos sábados e domingos. E aí foi um sucesso, cara. Ela montou a primeira barraca, a gente começou a vender, e aí o meu pai falou assim, pô, vamos montar a segunda barraca, porque sempre sobrava muita peça. Vamos montar a segunda barraca. E aí nessa de montar a segunda barraca, a terceira barraca, meu pai passava de manhã na feira, montava a barraca, me deixava na feira, e aí... Mesmo eu tendo 8 anos, mas eu já era um cara muito grande, né? Não aparentava ter tão pouca idade. E eu já tinha assim, um tino para lidar com pessoas, negócios, enfim, já tinha uma facilidade, né? E eu entendia muito disso, porque a minha mãe também, como ela tinha a confecção, ela, desde cedo, como fui criado numa periferia, num dos bairros mais pobres, e na época, um dos bairros mais perigosos do mundo, tá? Guaianazes aí, na época, quando eu era criança, aí era um dos bairros mais perigosos do mundo. Criminalidade, cara, assim, o berço da criminalidade de São Paulo, só pra você ter ideia. Então ela tinha muito medo, então eu saía da escola, já ia pra oficina de costura para ficar rematando roupa, então eu acabava aqui entendendo muito sobre isso. E aí, todo final de semana, eu ficava na barraca da feira, ali vendendo, tal. Depois meu pai passava, fechava a barraca junto comigo, e aí nós íamos para outra feira, fechava a barraca da minha mãe e até então íamos embora. Então isso acabou virando minha rotina desde criança. Depois, quando eu tornei maior, né, atingi minha maioridade, fui trabalhar em outras empresas, mas não do ramo têxtil. E aí, na primeira oportunidade que eu tive, foi naquele boom da Hollister e Abercrombie no Brasil. Como eu já tinha um sucesso empresarial, e eu viajava e trazia muitas roupas na mala. E as pessoas começavam a me pedir, pô, fazia viagens e trazia mala, e as pessoas começaram a comprar essa mala. Cara, eu chegava no Brasil, aqui no aeroporto de Guarulhos, e o pessoal comprava minha mala inteira. De roupa. Chegava com tudo vendido já. Tudo vendido. O cara falando, o que tem aí dentro? Ah, tem 300 camisetas disso, tem 100 camisetas disso, tem isso, tem aquilo, tem creme, tem um relógio.
Cara, eu fico com tudo. Quanto você fecha? E aí, pra mim, como empresário, é melhor, pô. Já vendi a mala completa. E aí surgiu a ideia de montar uma loja de roupa, chamada Egos, para pessoas egocêntricas, que claramente é o meu perfil. Eu sou uma pessoa, para muitas pessoas, egocentrismo é uma palavra ruim, mas quem é realmente egocêntrico? O que é egocêntrico? Uma pessoa que gosta de chamar atenção, uma pessoa que gosta de ser reconhecida, uma pessoa que gosta de chegar nos lugares e sim, ser centro das atenções, ter destaque. E eu entendi que ali era um perfil que muitas pessoas são. Muitas. Algumas não assumem, né? Mas... Elas não assumem, mas são egocêntricas. Então eu resolvi criar uma marca de roupa chamada Egos. Fruto de uma loja que nasceu por causa da Hollister e da Abercrombie na época. E Guaianazes é o berço do funk e ostentação também. Ali surgiram nomes gigantescos na época. Aí, quando a gente está falando ali de 2013, 2012, quando o funk e ostentação assim, era muito forte no Brasil. Mas Guaianazes era o berço disso tudo. Dali tinha MC Nego Blue, MC Dedê, MC Gui. Cara, a Cidade Tiradentes, Cidade Tiradentes fazia parte de Guaianazes. Hoje é um bairro à parte, que foi separado, Guaianazes foi separado em 3 partes, Lajeado, Guaianazes e Cidade Tiradentes. Foi dividido, né, porque era um bairro muito grande. Então, como era o berço de funk e ostentação, eu tinha dentro da minha loja muitos funkeiros que ali ficavam o dia inteiro ali produzindo conteúdo, falando sobre funk, criando músicas. Então eu vivencia aquilo de forma muito abrangente, né? Muito próxima muito também, né? próximo. Então, só para você ter ideia, dentro da minha loja surgiram funks assim que explodiram para o mundo, com quase bilhões de visualizações aí no YouTube. Então eu falei, pô, por que não trazer a identidade da marca para o perfil deles, que eles precisam? Comecei a entender qual era a real necessidade de poder ajudar eles nessa parte de vestimenta, né? E aí a marca explodiu de uma maneira muito grande. Através do funk, através ali de estar ali próximos a ele, criando produto exclusivamente para eles. Pô, a gente tinha dia que tinha visita de jogadores consagradíssimos, tipo Luiz Fabiano, do São Paulo, na época, um dos maiores centroavantes que estava em atividade na época no Brasil. Do nada ligou na loja e falou, pô, como é que faz para chegar aí? Tem lugar para parar? Pô, imagina você ter a honra de estar dentro da periferia, com uma loja voltada para produtos periféricos, para um público que era até então esquecido no momento, porque eles falavam das grandes marcas, mas as grandes marcas não estavam nem aí, na verdade não queria nem que eles vestissem, porque vocês já sabem mais do que eu que as grandes marcas não queriam ser atrelado a um funkeiro pobre e favelado. Exatamente. Então, cara, ali foi juntar o útil ao agradável. E aí essa é a história do Jefferson no início da jornada como empresário dentro de uma marca de roupa. Só que quando surgiu a oportunidade de vender a minha marca e tal, eu resolvi ajudar outros empreendedores a não precisar passar por tudo aquilo que eu passei para chegar até ter uma marca de sucesso. E quando eu falo uma marca de sucesso, realmente a minha marca, como poucas no Brasil, teve o sucesso, porque tudo que fala de empreendedorismo no Brasil, nós participamos, nós, marca Egos. Cara, a gente teve destaque no G1, pequenas empresas, grandes negócios, participamos do Shark Tank Brasil. Assim, tudo que fala de empreendedorismo, tudo, capa da revista Veja, tudo nós participamos. E isso não é normal, isso. Então, isso é algo que a gente precisaria ensinar e ajudar outros empreendedores a entender como nós conseguimos da periferia se tornar tão grande. Tanto é que, quando a gente fala tão grande, é sinal que realmente era grande, porque até rapper americano nós trouxemos para o Brasil. Então, quando eu me deparei
em ajudar os pequenos empreendedores a ter sua própria marca de roupa, comecei a vender cursos, treinamentos, mentorias. Eu entendi que a maior dor que eles tinham não era exatamente isso, aprender a ter sua própria marca de roupa, mas sim aonde produzir de forma barata e com poucas peças. Porque todo o ramo da confecção em si, ele exige uma produção mínima. E essa produção mínima, para o pequeno empreendedor, é algo muito fora da realidade dele. O cara quer começar a empreender, o cara quer... ele quer começar com poucas peças. Pô, ele não tem grana. Ou Às nenhuma, vezes, né? Ou nenhuma. De preferência nenhuma. Nenhuma. Então o cara vai ali, o cara pega ali a rescisão de trabalho dele ali, que foi 2, 3 mil reais. Aí ele chega numa indústria, o cara quer, para produzir essa camiseta, você vai ter que colocar 5 cores diferentes na mesma estampa, 5 cores diferentes, do tamanho P ao XG, por exemplo. Então nós estamos falando do P, M, G, GG, XG. Nós estamos falando de 4 tamanhos de 5 cores diferentes. Só aí nós já estamos falando de 20 peças. Isso o cara vai pegar uma peça de cada. Mas nenhuma marca consegue começar com uma peça de cada. Exato. Mesmo porque o cara não 10 de cada. O cara não tem histórico, ele não sabe qual é o público dele, ele não sabe qual o tamanho que mais vende, ele não sabe montar uma grade, ele não sabe qual é a cor que vai mais vender. Então, quer dizer, o risco dele começar um negócio já quebrado é grande. Então, a Hotprint ela surgiu como uma oportunidade e uma necessidade do mercado. Hoje existem outras empresas de print on demand, mas a única empresa no Brasil que foi criada exclusivamente para ajudar o empreendedor a ter uma marca de roupa de fato é a Hotprint. Por quê? Porque a essência dela, a energia, a ideia inicial sempre foi essa. E a gente nunca mudou a nossa ideia inicial. Tanto é que nós, dentro da Hotprint, oferecemos coisas que é até difícil de acreditar que o cara possa ter a partir de uma única peça. Cara, para produzir uma única tag, o cara produziu um único adesivo. Cara, é um único adesivo. Por quê? Porque a essência da Hotprint é essa. É ajudar o cara a ter uma marca de roupa. Beleza, Jefferson. Pô, legal sua história. Agora vamos entrar na parte aqui mais obscura. Separei aqui as piores perguntas que mandaram para mim aqui, as mais cabulosas. Você falou que topa responder tudo aí. A gente tá para isso. Então já quero começar com uma aqui bem polêmica, que é uma reclamação constante na Hotprint, é o Reclame Aqui. E vocês têm algum plano para melhorar essa parte em específico? Bom, primeiramente a gente tem que entender o que é o Reclame Aqui e qual é a nossa taxa de reclamações dentro dessa plataforma. Hoje, o Reclame Aqui é uma ferramenta bacana, legal, que ajuda muitas pessoas a ter uma referência de como está o atendimento, como está a entrega, como está muitas coisas dentro de uma empresa. Mas ela não pode ser o único parâmetro. Por que ela não pode ser o único parâmetro? Porque ali eu posso entrar ali agora, abrir o celular agora, criar uma conta dentro da plataforma e abrir uma reclamação contra você, Henrique. Isso é extremamente preocupante. Então, isso daí ela coloca o empresário em um risco muito grande. Fora que virou uma ferramenta de monetização também. Sim. Então, assim, o Reclame Aqui, para você, Henrique, responder essa pessoa, o que vai acontecer? Você vai precisar criar uma conta lá, pagar, criar uma página da sua empresa, para você ser uma empresa verificada, pagar mensalidade, que não é barato. Quer dizer, se tornou um negócio em cima de uma reclamação que muitas vezes não é verdadeira. Mas claro que existem problemas realmente, como qualquer outra empresa no Brasil e no mundo tem. Mas só que se a gente for olhar a taxa de reclamação versus quantidade de produtos produzidos diariamente, é algo muito irrisório. Fora que, assim, o cara, quando ele é dono de uma marca de roupa, ele é muito metódico. Metódico, não sei se é a palavra correta para metódico, mas ele é um cara ele é muito exigente. Ele quer algo muito detalhista. E ele entende
bastante do produto dele. Só que ele também não entende que o comprador, aquele cara que vai receber o produto dele, ele não é uma pessoa igual a ele. Ele não é um especialista em roupa. Ele não vai pegar uma fita métrica e verificar se a estampa dele tem 4 centímetros de altura da gola realmente. E isso acaba gerando reclamações desnecessárias. Por quê? Porque é impossível você produzir um produto no print on demand com medidas exatas, com tamanhos e cores exatos. Então, isso daí fica um alerta. Em nenhuma empresa também, né? Nenhum formato também. Não, sim, mas assim, para você produzir algo de forma muito exata, você precisa ter uma tiragem grande. Por quê? Porque há toda uma preparação antes para você poder produzir aquele produto em larga escala. E aí existe um padrão que, assim, depois que você ajusta esse padrão, a gente consegue reproduzir isso em grande escala. E é um conhecimento que muitas das vezes o cara do print on demand, o dono da marca, ele não sabe sobre isso. Ele não entende, ele nunca visitou uma fábrica, ele nunca visitou um processo, ele não entende sobre processos de produção. Ele acha que aquilo que ele está vendo na tela vai sair exatamente como no produto dele. Cara, a gente já teve episódios aqui de clientes, cara, surtar porque ele solicitou a estampa a 7 centímetros da gola e chegou com 6. E isso acaba gerando reclamações que, assim, nós que estamos lidando com produção, estamos à frente do negócio, eu estive à frente de uma marca de roupa consagradíssima, eu entendo que isso é irrisório. Eu também acho. É irrisório. Só que o cara que está ali produzindo o produto dele, através do print on demand, ele não tem esse conhecimento. Ele não sabe como que se produz um produto. Ele não sabe a complexidade de você produzir um produto, principalmente em print on demand, uma única peça. Quando a gente fala de produzir muita peça em grande escala, até dessa forma, às vezes acaba saindo peças com pequenos defeitos. Eu também acho. Eu acho que é super importante isso que você falou, da pessoa não saber que a estampa que ela está fazendo, o jeito que ela está fazendo, interfere diretamente no resultado final. Então, se ela vai fazer com DTG algo muito, sei lá, mais chapado, pode não ficar com aquele efeito do DTF, que fica aquele branco, 100% branco, porque fica por cima da trama do tecido. Então, acho que ele tem que ter essa noção que nem tudo é problema do fabricante. Às vezes, o problema pode partir da estampa, né? Tanto é que, assim, quem vence o jogo, esse jogo do empreendedorismo dentro da moda, dentro do print on demand, são as pessoas que começam a entender como desenvolver um produto e como entregar um produto de uma forma que ele não se apegue tanto a esses mínimos detalhes. Às vezes não é nem o cliente que está reclamando, é ele que o próprio lojista. Que aquilo ali vai dar um problema, que não ficou do jeito dele. Também acho que ele gasta energia à toa, que isso aí não vai fazer a mínima diferença. Exatamente. Então, o meu conselho, baseado em cima disso, é assim, faça sua experiência, teste o produto, encontre um formato legal. Entenda do produto também. Entenda do produto. Por quê? Porque o cara que ele acha assim, mas eu tô te pagando para produzir, eu quero exatamente do jeito que tá ali. Mas ele não entende que do outro lado tem pessoas. A pessoa que está produzindo esse produto para ela, às vezes, pegou um momento ruim, tá triste, tá com problema em casa. Não que eu tô falando que a gente tá correto em entregar seres humanos, um problema, um produto com problema. Mas a pessoa, assim, infelizmente, acontece. E quando a gente está produzindo mesmo produtos em grande escala, eu tive fábrica grande produzindo meus produtos em grande escala. Às vezes uma tela entupindo, uma estampa sai um pouquinho mais fraca do que a outra, e o cara recebe o lote de camiseta, não é problema meu. Não quero saber. Eu quero exatamente dessa forma.
Sendo que o cliente final, o comprador, aquele cara que vai receber o produto e vai usar, ele nem sabe sobre isso. Ele nem sabe esses detalhes. Ele não conhece, ele não é especialista em produtos. Mas o lojista, pô, recebi uma foto aqui, a estampa tá mais clara um pouco do que o outro cliente que recebeu. E aí ele abre uma reclamação. Pô, a gente teve casos aqui de lojista conversando com o suporte e ao mesmo tempo abrindo reclamação no Reclame Aqui. Isso é, infelizmente, é comum isso aí. Você entendeu? Então, assim, ó, eu já entendi que o brasileiro por si só, quando ele empreende, principalmente quando ele não tem o controle sobre a situação em si, ele se torna uma pessoa muito ansiosa. E quer terceirizar o problema. E quer terceirizar o problema. Então, entenda, hoje a nossa taxa dentro do Reclame Aqui é uma taxa muito baixa, pela quantidade de produtos que são produzidos diariamente. Hoje, só para você ter uma ideia, dentro da Hotprint, hoje, são postados a média de 1.800 a 2.000 produtos diariamente. Tudo no formato print on demand. Então, quando você vai olhar a taxa de Reclame Aqui, pô, nós temos mais de 3 anos de história dentro do Reclame Aqui, nós temos o quê? 150 reclamações. Enquanto isso que eu estava falando até ontem, a gente estava batendo esse papo. O principal concorrente, digamos assim, ele tem 1.000. E eles... Com o mesmo tanto de tempo. Exatamente. Então, só que ele se sai melhor de alguma forma porque ele responde coisas, às vezes, muito mais cabulosas do que a Hotprint. Entendeu? Então, a pessoa, às vezes, não faz nenhuma comparação. Eu falo isso também muito no meu canal. A pessoa não faz uma comparação. Ela chega lá e ela fica assustada com aquele número de reclamações ali, com o tipo de reclamação, e não consegue fazer uma leitura completa. Ou seja, ele vê que o pedido daquele cara ali atrasou 15 dias, mas às vezes é uma pessoa que nem tem marca, estava testando e o primeiro pedido atrasou 15 dias. Exatamente isso. Aí ele acha que todos os pedidos, mesmo que ele pague ali um plano, vai atrasar. Aí deixa de começar uma marca de roupa, ou então vai para uma opção pior, certo? O que ele tem que entender é assim, a complexidade de se produzir uma única peça, fora que toda a responsabilidade de produção, logística, estoque é nosso. Isso, ele teria esse problema se ele assumisse essa responsabilidade, ele teria esse problema para lidar no dia a dia. Ele não tem esse problema para lidar no dia a dia. Então, assim, ó, são N detalhes que às vezes acaba implicando de forma que acaba chateando o lojista por coisas simples, mas que são coisas do dia a dia que a gente aqui, Hotprint, assume essa responsabilidade. Então, ó, só para você ter ideia, para você ter uma máquina, para você trabalhar com print on demand, o Brasil não tem máquinas, então você precisa importar. Aí você precisa importar os insumos, você precisa ter estoque, você precisa ter várias coisas ali, a pronta entrega, que é um investimento bem alto, mas que às vezes pode falhar. A gente já teve episódios aqui de, tipo assim, por exemplo, entrar uma marca de roupa da noite pro dia, o cara abrir a loja e o cara, tipo assim, ó, em uma noite vender 3.000 camisetas. Como que você prevê isso? Não tem como. Possível. Então acontece. Aí até você reproduzir essas peças, receber no estoque, produzir essa peça e entregar, aconteceu um atraso. Acontece. Então, por exemplo, se você quer ter uma marca de roupa, entenda que você vai precisar lidar com esses problemas também. Muito mais do que isso. E saber lidar com sabedoria, porque todos os empresários no Brasil têm problemas. Não tem como você dizer que uma empresa, ela é 100% perfeita. É impossível, não existe. Você pode pegar aí qualquer empresa no Brasil, ela tem ali uma página ali no Reclame Aqui falando sobre alguma coisa. Mas quando a gente analisa a quantidade de peças versus a quantidade de reclamação, é muito baixa. Exatamente. Jefferson, eu queria entrar em outro assunto também bem delicado, que é o suporte. Eu vi que vocês aumentaram. Para quem não sabe, a gente está gravando aqui dentro da Hotprint. A gente fez uma tour ontem em 360, conheceu o pessoal. Eu fiquei sabendo até mais do que eu vim para conhecer o pessoal. E eu vi que vocês aumentaram o número de pessoas no suporte. Falei com o Kelvin
Que é o supervisor. Isso, suporte. Supervisor. Mas o pessoal ainda sente dificuldade para falar com o suporte, pelo número de pessoas. Vocês têm algum plano para melhorar essa parte? É assim, ó, entenda o seguinte, uma empresa, ou ela cresce o número de pessoas, que isso gera um investimento alto, ou ela investe em tecnologia para poder desenvolver formas de minimizar essa quantidade de pessoas no atendimento do suporte. Uma delas é automatizando tudo. Só que o empreendedor, como eu falei aqui, ele não tem um controle. Ele está lá do outro lado com um telefone na mão e quer o atendimento rápido. E ele quer por uma pessoa, um humano. Quando você automatiza, ele fica chateado. Pô, mas eu estou falando com o robô, eu não quero falar com o robô, eu quero falar com... Só que ali o robô já está treinado, com uma inteligência artificial desenvolvida por nós, para poder atender. Ele não quer, ele quer ser atendido por um humano. Só que também, a gente, dentro da nossa plataforma, a gente cria vídeos, cursos e treinamento para o cara entender e lidar com aqueles problemas e não precisar chegar até o suporte. Ele saber como resolver isso de uma forma muito mais fácil. A única coisa que hoje, dentro do suporte, a gente ainda não conseguiu automatizar, mas em breve vai automatizar, é a geração de etiqueta reversa de uma forma muito mais rápida e de forma automática. O cara realmente ele precisa ser trocado, então ele mesmo ali já clica, já gera etiqueta, já faz a devolução. Isso ferramentas como o Mercado Livre já faz de forma automática. E em breve a gente vai ter. Mas nós estamos falando de uma empresa relativamente nova. A Hotprint ela tem 3 anos. É um bebê. Um bebê de um cara que saiu da periferia, que faz um investimento sozinho dentro da empresa. Aqui a gente não tem sócio, que a gente não tem investimento de terceiros, não tem fundo de investimento por trás. Quem sabe no futuro a gente possa até ter. Já recebeu algumas propostas, mas no momento é uma empresa de um cara só, que tem uma bagagem com uma experiência muito grande, mas que em alguns momentos vai falhar. E aí você precisa entender que a Hotprint, ela nasceu para te ajudar. Ela não nasceu para te prejudicar, ela nasceu para te ajudar. Com uma ideia de ajudar personalizando o produto de uma forma muito ampla, porque quando você fala dos concorrentes, que eu não considero nem concorrente, né? Porque para falar de marca mesmo, eu acredito que só a Hotprint mesmo tem esse perfil. Mas quando você olha as outras ferramentas que estão no mercado, o que eles fazem para se esquivar desses problemas? Eles engessam o empreendedor. Engessando o empreendedor como? Assim? Ingessa o empreendedor. Pô, se você pegar hoje um produto da Hotprint, você pode personalizar o peito, as costas, a frente, a manga, a etiqueta interna, a barra, colocar uma tag, colocar um adesivo, colocar um cheiro. Quer dizer, é um nível de personalização assim extremamente alta. O que o concorrente faz? Ele fala, não, você só pode colocar uma estampa na frente. Simplifica. Simplifica. E acaba ganhando mais por conta disso. Exatamente. Ele simplifica, ele engessa o empreendedor para poder não assumir os riscos de poder abrir personalizações a mais dentro do produto. Ou seja, facilita bastante a operação dele, a logística Exatamente. dele, mas acaba que o lojista final ele sai perdendo, né? Porque Exatamente. ele não tem uma marca de fato. Não tem uma marca, ele tem um produto personalizado. Eu digo que tem muita empresa de print on demand que ela é mais voltada para o marketing digital. Por exemplo, eu tenho um canal, eu tenho um projeto, eu quero lançar umas camisetas desse projeto, vou conseguir com essa plataforma de print on demand. A maioria acho que está seguindo por esse caminho. Por isso que eu falo que um formato de marca de roupa mesmo que se aproxima, né, é mais a Hotprint. Eu acho que no Brasil é a Hotprint, Sim. tá no topo 1, né? Número 1, né? Mas mudando um pouco de assunto, queria falar também de uma parte que para vocês também deve ser uma dúvida constante, que é a falta de integração de outros aplicativos. A gente conversou de um aplicativo novo agora de vídeo, mas as pessoas têm dúvidas também de outros aplicativos e também de plataformas externas. Explica para a gente o que o lojista perde se ele integrar com uma outra plataforma de fora. Bom, esse é um assunto que é até legal você tá abordando para as pessoas entenderem
por que a Hotprint não abre suas portas para outras empresas que criam ferramentas para venda online, né? Primeiro porque a gente quer se tornar a maior também empresa do mundo em print on demand e com uma ferramenta onde o cara possa criar de forma full commerce, a loja dele, o produto dele, tudo dentro da nossa ferramenta. Quando você abre as portas para outras ferramentas, você está tirando das suas costas uma responsabilidade que poderia ser sua, que vai fazer com que sua empresa seja muito mais valorizada no futuro. Então, quando a gente fala de equity, por exemplo, não sei se as pessoas sabem o que é equity. Equity é quanto que uma empresa vale no mercado. Então, para o equity da Hotprint se tornar alto, grande, uma empresa valorosa, com valor grande de mercado, ela precisa assumir toda a responsabilidade de tecnologia. Assim como outras plataformas onde você cria a sua loja online lá, elas fazem. Mas quando a gente for comparar Hotprint, plataforma online, e se compara com Shopify, Magento, WordPress lá com o WooCommerce, são ferramentas que estão há mais de 10 anos no mercado. A Hotprint tem apenas 3 anos no mercado. E assim, hoje, a Hotprint oferece de forma bem abrangente tudo o que é necessário para um cara vencer com uma marca de roupa. Então ele consegue criar ali, criar a loja dele personalizado, colocar banners, criar cupons. Hoje nós colocamos uma ferramenta de video commerce de forma 100% gratuita para o cara que tem um plano dentro da loja. Cara, hoje, quem é que tem ferramenta de forma gratuita, video commerce, em outra ferramenta? Não tem. Por quê? Porque é uma ferramenta cara de se investir. E tudo isso é investido pela própria Hotprint. Então, nós crescemos em todos os pilares. O online, a produção, investir em máquinas de última geração, em insumos, em produtos, estoque. Cara, olha isso. São várias frentes que nós precisamos investir. Claro que seria interessante a gente abrir porta para outra ferramenta, ir lá e desenvolver ferramenta para o cara continuar vendendo ali online. Mas, como empresa, para nós, quando a gente fala de equity, não é bacana. Não é uma coisa que a médio e longo prazo vai fazer a Hotprint ser reconhecida como a melhor empresa para você criar uma loja online de roupa no mundo. O que muita gente não enxerga também é que, ainda falando de empresa, você meio que estaria dando visibilidade e fazendo um marketing para um possível concorrente. Sim, exatamente. Então, sua empresa, ela perde a capacidade, entre aspas, de valer bilhão um dia, né? Exatamente. Para se tornar um unicórnio, a gente tem que assumir esse risco, tem que assumir a responsabilidade. E aí, uma coisa que as pessoas não entendem, que nós estamos 100% atento a todas as ferramentas que vá ajudar o empreendedor a vender mais. Mas existe tudo um tempo. O tempo para a gente entender se aquela ferramenta realmente é válido a gente colocar energia naquilo, se não é só uma coisa passageira que está surfando no hype. Depois disso, de entender esse tempo, nós precisamos entender qual o custo de desenvolvimento dessa ferramenta, investir, fazer o levantamento dos valores necessários para investir na programação e desenvolvimento dessa ferramenta, e depois tem o tempo de desenvolvimento dessa ferramenta, que não é pouco tempo. Sim. Então, assim, só para você ter ideia, o video commerce demorou quase 5 meses para poder estar pronto e funcionando dentro da plataforma. Mas por quê? Porque lá atrás, empresas como o Mercado Livre já sinalizava que essa seria uma tendência fixa. Então aí vale a pena a gente investir no desenvolvimento de uma ferramenta própria. Quando a gente fala de investir, nós estamos falando de, cara, até servidor é caro. Por quê? Porque você está colocando ali vídeos em 4K, em altíssima resolução. Imagina 38 mil lojas que tem dentro da plataforma, complexo. 38 mil lojas colocando vídeos a todo momento. Tem cara que tem 1000 produtos dentro da loja dele. Aí ele quer colocar 1000 vídeos
para cada cor, para cada produto, para Dentro cada de uma outra plataforma. Pô, é muito complexo, cara, porque uma dica que eu dou também no meu canal é para a pessoa deixar o site dela leve. Ou seja, colocar fotos mais leve para carregar mais rápido. Eu fico imaginando você criar um site dentro de um site e colocar vídeos dentro desse site, dentro de outro site. É muito complexo, cara. Sim, E sim, como é sim. que faz tudo rodar sem travar nada? Então, Sem cair o servidor. tem que investir alto em servidores, processamento. Então, assim, equipe de programação, você tem que ter engenheiro de software, pessoas capazes de desenvolver essa ferramenta de uma forma que realmente funcione. E até na hora que a gente vai lançar, tem que testar muito para poder entregar, né, uma ferramenta que funcione de forma bem legal para o nosso lojista. Então, assim, entendo. Eu sei que muitas vezes vocês são ansiosos, querem o resultado de forma rápida, querem as ferramentas que lançou lá no concorrente, mas a Hotprint está atenta a tudo, a todos os detalhes. Tem ideias? Tragam essas ideias, manda para o nosso time aí de suporte. Pô, poderia ter isso, ter aquilo e tal, mas desde que seja ideias que realmente, a médio e longo prazo, vai ajudar realmente a sua marca a se consolidar no mercado. Que essa é a nossa intenção, ajudar as marcas a se consolidar. Mas o lojista também, ele é tão ansioso, muitas vezes, que ele acha que a minha marca, por não ter uma foto real do produto, não vai vender. Não é isso. Porque não chegou com aquele tom de verde, exatamente como eu pensei, vai prejudicar a minha marca e eu não vou conseguir vender. Não é isso que vai fazer sua marca vender. Porque eu vi um aplicativo no concorrente e eu queria que a Hotprint, eu não vou usar a ferramenta da Hotprint, porque não tem esse aplicativo. Não é isso que vai vender. Mas deixa de ganhar várias outras coisas, né? Vários outros benefícios. Ele se apega a detalhes muito pequenos e esquece o que realmente vai fazer uma marca a vender. raiz, né? A raiz. A raiz, né? Mudando de novo de assunto um pouquinho, senão não vai dar tempo. Tem muita coisa ainda que eu vou perguntar. Vambora. Vocês pretendem lançar algum produto novo? A gente Sim. estava falando aqui, que eu acho que você é até um pouco contra, mas mesmo assim eu vou falar. Pode falar. Jeans. Vocês pensam em lançar jeans ou então outros produtos novos? E quais são esses produtos? Bom, primeiramente, assim, antes da gente lançar um produto novo, a gente tem que ter, primeiramente, essa demanda de muitas pessoas pedindo. A Hotprint, ela não produz o próprio produto, ela terceiriza esses produtos com outros fornecedores. Então a gente tem que testar, validar como vamos personalizar, se nossos equipamentos são capazes de personalizar. Quando a gente fala de jeans, para você personalizar jeans, é algo bem complexo, personalizar jeans. Não é tão simples. Então, assim, o produto precisaria vir sem aviamentos, porque com os aviamentos que eu falo, assim, botão, zíper, como que nós vamos estampar um produto com um zíper mais alto do que a própria peça? Como que você vai fazer isso? Então, quer dizer, o equipamento tem que estar preparado para esse jeans. A gente precisa ter parceria com fabricantes de máquinas de personalização. Quer dizer, é tudo um estudo muito grande por trás. Que é diferente do cara que vai produzir muitas peças. O cara que vai produzir muitas peças, ele chega na fábrica de jeans, ele fala assim, eu quero 1000 calças com essa lavagem, com essa estampa, com esse zíper, com esse botão. Cara, nós estamos falando de 1000 peças. Então, a própria fabricante, do zero, ele vai pensar naquele produto para poder finalizar e entregar para o lojista. Quando a gente fala de Hotprint, nós estamos falando de personalizar um a um, com DTF, com DTG, com laser, gravação a laser, que no diz caberia uma gravação a laser, fica bacana. Talvez na etiqueta, gravação, na parte de trás, né? Sim. Então, mas sem o ilhós personalizado, talvez. Até uma ideia, né? Não sei se seria executável também, né? Então, tudo isso a gente precisa pensar antes de executar. Diferente de você personalizar apenas uma camiseta, uma bermuda, um moletom, uma calça de moletom, é muito mais simples. Então, você trazer produtos
diferente do tradicional, é um pouco mais difícil. Até gola de camiseta, pô, pra gente, nós compramos máquinas de bordado. Você passou pela empresa, você viu 3, máquinas né? de bordado. E a nossa empresa, ela está localizada dentro de São Paulo, na periferia de São Paulo. Para você conseguir profissionais do bordado para trabalhar nessas máquinas, já é difícil. Ou seja, a máquina acaba ficando parada. Nós fizemos um investimento altíssimo Assim. em 2 máquinas assim, de extrema qualidade de bordado. É barudando, né? E aí o que aconteceu? Nós não conseguimos mão de obra qualificada para operar essas máquinas. Só para entrar mais a fundo, nós conseguimos um profissional, e esse profissional ele se envolveu com drogas e acabou que trazendo para dentro da empresa problemas que, na verdade, não são nossos. Você entende? Sim, então, quer dizer, contamina toda a equipe, toda a toda a cultura, equipe né, de da produção, toda a equipe. É. Então, nós resolvemos parar até estruturar isso melhor para poder bordar a gola da camiseta. Olha isso. Só a gola? Compraram para isso? Não, a gente queria colocar, tipo, o bordado como uma forma de personalização, tanto para moletom, para camiseta, para barra, para gola. Só que são ideias que, bacana, nós investimos, mas na execução acabou que não saindo perfeito. Então, quer dizer, esses são os detalhes de bastidores que muitas vezes a pessoa, pô, mas poderia ter um bordado. Por que não tem um bordado? Você entende? Entendi. Bom, agora eu vou para a pergunta que eu mais recebo, recorde também. O Alasca tá ali também, ó. Acho que, né, você também recebe muita essa, que é como que vocês pretendem melhorar o prazo de expedição? Como eu disse, você produzir 1 a 1 produto exige uma complexidade altíssima. E o nível de personalização que a Hotprint hoje tem no mercado, ela também é altíssima. O cara pode personalizar frente, costa, manga, gola, barra, adesivo. Então, qualquer coisa que aconteça nesse meio do caminho pode acabar aqui atrasando 2, 3 dias um produto. Então, o meu conselho que eu dou é coloque o seu produto com uma taxa de entrega um pouco maior. Por quê? Porque nesse meio tempo podem acontecer N coisas. O produto chegar pronto na mesa de expedição final para revisão e ter que voltar tudo para trás porque a estampa às vezes ficou torta, ou porque não ficou com a coloração perfeita, ou porque o cara estampou a frente nas costas e as costas na frente. Cara, acontece tanta coisa assim. Quando você fala de personalizar um produto com nível de personalização altíssima, podem acontecer N fatores. Então, quando a gente fala de atraso, não é porque todos os produtos vai sair com atraso, e não é um ou outro produto, mas que às vezes essa pessoa grita tão forte que acaba contaminando outras pessoas a desistir. Mas meu produto está 15 dias atrasado. Meu produto está 5 dias atrasado. Acaba contaminando. Por quê? Porque essa pessoa vai para a internet, ela fala sem parar. Não é uma coisa que a gente quer que aconteça, mas que, infelizmente, o lojista que está do outro lado, empreendendo dentro do mundo do print on demand, ele tem que entender que a empresa é parceira dele e que ela não está fazendo aquilo porque ela quer, mas simplesmente porque aconteceu de forma atípica alguma situação. Eu também tive marca de roupa e eu terceirizava toda a minha produção. E eu estou falando de terceirizar grandes produções, porque nós estamos falando de muitas peças. Pô, eu fabricava boné numa empresa, o cara que bordava os bonés, ele sofreu um corte na mão e não tinha ninguém para operar. Pô, meu boné ficou quase 3 meses para entregar. Mas dentro da confecção, quem tem experiência sabe que, por exemplo, hoje nós estamos aqui em agosto. Em agosto já está sendo produzido todos os produtos que vão ser vendidos em dezembro. O cara dentro da produção, ele já sabe que um ano antes
ele já está pensando no inverno do ano que vem. Sim. É muito diferente o tipo de produção. É muito diferente. Já o cara do print on demand, ele pensa hoje, ele executa hoje e ele compra hoje o produto em 5 dias chegar na casa dele. Já sair para entrega. Tá nem se programando para Black Friday. Ele nem se programou. Então, assim, você entender a complexidade do nível de produção de uma marca de roupa, só quem sabe, só quem trabalha no ramo sabe o quanto é difícil isso. E a gente está aqui trabalhando de uma forma assim que muitos lojistas assim, ou muitos fabricantes, cara, não é possível que vocês conseguem fazer isso. Porque o cara que entende de produção, ele olha o que a Hotprint faz, ele bate palma. Ele fala, cara, vocês são muito foda. Porque ele sabe que hoje ele está produzindo produto que vai ser vendido o ano que vem. E a Hotprint está dando a possibilidade do cara pensar hoje, comprar o produto dele hoje e daqui 5 dias o produto dele sai para entrega. Olha a diferença, é muito grande. Por isso que é ideal que o lojista que vai empreender, mesmo que ele não coloque a mão na massa, mesmo que ele não tenha esse controle, ele entenda o que está por trás de uma produção, como funciona uma produção tradicional e o que a Hotprint está entregando para ele. O que a Hotprint está entregando para ele, sem ele precisar se preocupar com nada. As pessoas que conhecem produção, elas batem palma. A pessoa que não conhece produção, ela vira e fala assim, mas você entregou meu produto errado, atrasado, 15 dias de atraso, 10 dias de atraso. Pô, dentro da produção dificuldade de entender, é um nível de produção, é um nível de exigência que ela faz por simplesmente não entender do assunto. Você deu uma visão totalmente diferente, que eu também não estava esperando essa resposta, que vocês compraram uma máquina agora que é a mais rápida do mundo. Então, na minha cabeça, a gente estava conversando isso ontem, isso ia mudar totalmente a forma de expedição, que você ia ganhar 2 dias, ou seja, de fato isso vai acontecer, mas meio que indiretamente. Só que isso não resolve todos os problemas, porque você falou que, dependendo do produto, pode atrasar por conta de uma etiqueta específica. Eu não tive essa visão, e realmente faz sentido. Às vezes está tudo pronto, mas por conta de um nível de personalização, alguma etiqueta, vai atrasar e vai ter que voltar tudo. Aí isso aí a gente está falando de mais 5 dias. Eu não estava tendo essa visão que você tinha falado. É assim, ó, só para a gente detalhar como que funciona uma produção. Você entrou no assunto DTF. Como que funciona? O DTF, ele é uma tinta que vai num filme, que passa por um pó de poliamida, que é a cola, passa por um forno, e depois é recortado e transferido isso através de uma prensa térmica para uma peça. Só que antes disso, existe toda uma preparação. Então, o pedido sai hoje, aí corremos o risco desse pedido sair hoje, o cliente dentro de 24 horas falar assim, eu não quero mais esse produto, eu quero cancelar. Ele entra em contato com o lojista e fala assim, não quero esse produto, não quero, eu comprei ontem, mas eu não quero. Quer dizer, ele pode cancelar ainda, dentro de 24 horas. Aí depois que passa 24 horas, aí vai uma pessoa, imprime a ficha desse produto, aí passa para outra pessoa que vai preparar as imagens, verificar se a imagem está do tamanho correto, se a imagem está com as cores corretas, se está com o formato correto. E aí ela monta a produção do dia, ela monta 1 metro de DTF. Por quê? Porque não tem como você imprimir apenas uma estampa. Você precisa juntar diversas estampas junto para fazer a impressão dentro do metro de DTF. E cada estampa dessa vai junto com um código, que é o código do pedido. Depois que entra numa fila de produção de DTF, produziu, vai para uma outra pessoa recortar e separar junto com essa ficha de pedido. Aí, junto com essa ficha de pedido, vai para o estoque para para separar o produto. Separou o produto, aí entra numa fila de produção, de estampagem. Ou seja, tem bastante peças ali para os meninos que trabalham na prensa produzir esse produto, e aí depois que produz esse produto,
vai para uma outra personalização. Pode ser uma etiqueta interna, pode ser uma etiqueta na barra, pode ser um adesivo que ainda vai, para depois ir para a embalagem e acabamento para verificar se a peça está se toda a cadeia produtiva está ok, para depois embalar esse produto e enviar. Olha só, nós estamos falando de diversos processos de etapas. forma resumida. Sim. E aí, o que nós, como empresa de produção de print on demand, precisa? Precisa entender todo esse processo e como melhorar a cada dia esse processo para que não saia nenhum erro. Nós estamos falando de um produto que não passou na mão de uma pessoa, ele passou na mão ali de 20 pessoas diferentes. E não tem como a cada processo você fazer uma fiscalização sobre esse processo. Nós estamos falando de 2.000 peças que são produzidas de print on demand por dia. Então, ele vai de ele passa por uma pessoa, depois passa para outra, depois passa para outra, depois passa. São 20 níveis de produção para poder o produto ser gerado a etiqueta e ser enviado. Quer dizer, dentro dessa cadeia produtiva pode acontecer algum erro. Por quê? Porque às vezes a pessoa simplesmente não percebeu e passou batido uma coisa simples. Volta no começo para reproduzir aquele produto. Então hoje a Hotprint está investindo em formas de automatizar, melhorar esse antes de imprimir, depois colocar numa máquina que seja extremamente rápida de produção, porque às vezes dentro dessa fila de impressão, às vezes o produto ali tem uma fila muito grande de impressão, então a gente precisa investir em equipamento que seja muito mais rápido e tecnológico para o produto sair mais rápido. Então, cada dia que passa, a Hotprint está investindo, entendendo a dor para poder ir lá e resolver. Claro que não são coisas que a gente consegue resolver da noite para o dia. Até para chegar essa máquina no Brasil, nós estamos falando de tempo de transporte de 3 meses. Só que o empreendedor ele quer a solução para o outro dia. Para ontem. Para ontem. Para ontem. Jefferson, acho que a gente está caminhando para o final. Eu vou avançar um pouquinho. Queria que você respondesse para a pessoa que está vendo por que escolher a Hotprint e não os concorrentes, e quem já tem uma marca rodando, por que essa marca deveria migrar para a Hotprint? Tá. Acabou que sendo 2 perguntas. São né? duas, o cara que está começando e o cara que já tem marca e quer migrar. É assim, ó. Hoje, a maior taxa de mortalidade de marcas no Brasil é porque o cara quer fazer tudo. O dono da marca, ele quer ser o desenvolvedor, ele quer ser o pesquisador, o design da marca, ele quer ir atrás de fornecedores, ir atrás de matéria-prima, ir atrás de produzir o produto, ir atrás de entregar o produto, ir atrás de atender o cliente, ir atrás de processar o pagamento, de receber, de fazer antecipação, de negociar com o banco. Quer dizer, é um nível de exigência, de processos muito alto. E ele acaba aqui esquecendo do mais importante. O que é? Vender. Vender a parte criativa, a estratégia de venda, fazer a marca de fato crescer. Exatamente. Fazer o papel de dono de marca. Papel de dono de marca. E deixar com quem realmente entenda de processos e produtos. Então, com essa taxa de mortalidade alta de marca, você vai ver aí marcas que o ano passado estava no hype, esse ano já não tá, já está quase falida. Por quê? Porque o dono, ele não entendeu que ele precisa terceirizar isso. Ele precisa focar no mais importante. E também se preparar para qualquer situação que possa acontecer. Por quê? Porque qualquer coisa que aconteça nesse meio termo aí, ele perde os produtos, ele perde o time, ele fica para trás. Então, quando o dono de marca entende esses processos e terceiriza, a longevidade dele, quando a gente fala de longevidade, é pensando a médio e longo prazo. É ótimo para uma marca que já está em atividade e, às vezes, entrar no print on demand, cara, é maravilhoso. Por quê? Porque quando a gente fala de marca, tem também a questão da sazonalidade, coisa que muita gente, às vezes, não está preparado para entender. Quando você assume todos os riscos da operação
e você passa por essa sazonalidade, o que é sazonalidade? É vender muito em novembro, outubro, novembro e dezembro, e em janeiro você não vender nenhuma peça. Só que o custo fixo continua lá. Em fevereiro, não vender pouquíssimas peças. Em março, vender pouquíssimas peças. Por quê? Porque a marca dele não foi acompanhada de perto. Não teve o carinho, a atenção necessária, já pensando nesse médio e longo prazo. E quando o cara está dentro do print on demand, se ele passar por qualquer sazonalidade dessa, se ele simplesmente guardou dinheiro, que é o lucro dele, ele vai passar dando risada. Sim. Já quando o cara assume a responsabilidade dos riscos da operação, ele tem um custo fixo altíssimo. Então o que acontece? Quebra. Aluguel, funcionário, luz, água, tudo isso que é fixo, que chega a janeiro você se desespera. Sim. Mesmo que você tenha um valor guardado, você se desespera, porque você não vê mais dinheiro entrando e tá vendo ali, às vezes 20 mil, né, que é super comum, um custo fixo de 20 mil, 30 mil, sem entrar quase nada. E aí, basicamente isso já é a ideia de que faça com que, mesmo que o cara tenha uma marca de roupa, ou se não esteja em outro local, fabricando em outro lugar, ele tá no print on demand, dentro da Hot Print, é um ganho monstruoso. Se o cara souber trabalhar com print on demand, ele vai ganhar muito dinheiro e quase sem risco nenhum. Por que quase sem risco nenhum? Porque ainda existe pequenos riscos que, infelizmente, não tem como a Hot Print assumir. Porque é ele que faz a gestão do cliente, é ele que faz a gestão do tráfego, é ele que faz a gestão da venda. Essa parte, se o cara não estiver preparado para estar ali sempre antenado com o que realmente está funcionando no mercado, ele também pode quebrar por esse lado. É isso. E, Jefferson, olhando para aquela câmera ali, qual dica que você dá para quem está começando, para quem não começou, quer entrar na Hot Print, está com medo, está com algum receio, qual dica que você dá? Cara, primeiramente você precisa estudar. Consome todos os conteúdos. Dentro da nossa plataforma tem a universidade com vários vídeos, alguns deles ministrados por mim. Ver a essência das marcas que estão conseguindo vencer com o print on demand, porque tem marcas que vendem ali 200, 250 camisetas por dia, com faturamento mais de 1 milhão. Então a gente tem que aprender com os erros dos outros, tá? A melhor forma de a gente aprender é com os erros dos outros. Analisa, vê o que essas marcas têm de diferencial para que você possa também usar essas mesmas estratégias, claro, pensada para a sua própria marca, com a sua identidade, com o seu DNA, para você investir nesse negócio. Porque print on demand não quer dizer que você vai entrar hoje, criar sua marca e o seu produto vai fazer sucesso amanhã e vai dar tudo certo. Não, você tem que ter a consciência de que você é um empresário e que parte do risco da operação é sua. Também. Então, a Hot Print é um grande parceiro, um aliado que vai ajudar você a vencer o seu negócio. Mas você também tem que entender que parte da operação, do risco do negócio, é seu. É isso. Curtiu o papo? Opa! Acho que eu perguntei tudo aqui. Como é que o pessoal faz para te acompanhar nas redes sociais e a Hot Print também? Bom, Hot Print perdeu o Instagram dela, que tinha desde o começo, tá? Hoje, agora, nós estamos com hotprint.oficial, né, Elias? Ponto oficial no Instagram. E a única conta que a Hot Print segue é a minha, @Jefferson. Eu sou um dos mais antigos do Instagram no Brasil. Antigamente, eu tinha uma empresa no ramo de telefonia celular e eu desenvolvia softwares para celulares. Então, todos os aplicativos que lançava na Apple ou no Google Store, lá na loja do Google, eu baixava para testar. E eu acabei criando uma conta justamente quando lançou o Instagram no Brasil. Eu criei uma conta só com o meu nome, Jefferson. Sem ponto, sem underline, sem ponto, sem underline, sem nada. Só meu nome. Então eu sou um dos mais antigos aí no Brasil, no Instagram. E Jefferson, fala um nome aí pra gente tentar trazer aqui pro podcast. Cara, a gente tem pessoas aqui bacana, cara, que vai agregar muito. Eu acredito que os meninos da Desnorte, cara, eles têm uma constância bem grande.
Eles são lá do Nordeste, então a constância é muito grande em vendas. Menino da Golden também, cara, um fenômeno de vendas. Estão passando por uma crise nesse momento aí de vendas, mas eles vão se reencontrar de novo, que eles são um fenômeno. Desde quando eles entraram na Hotprint, eles vieram de uma outra plataforma, cara, os caras vendem muito. Tem muitas marcas aí que eu vou passar para você o arroba delas aí no final aí, e vou te ajudar você a levar essas marcas aí pro seu podcast, que é um sucesso, fenômeno. Beleza, é um pouquinho difícil, né? No Rio de Janeiro o pessoal mora tudo mais em São Paulo, mas a gente dá um jeito. Cara, mesmo em São Paulo, a gente também às vezes tem dificuldade de trazer bons parceiros que agreguem para o nosso podcast também, o podcast da Hotprint. Por quê? Porque demanda transporte, porque às vezes a passagem sobe do nada. Cara, é complexo. Bater agenda. Bater agenda. Bom, é isso, pessoal. Espero que esse papo tenha ajudado vocês em alguma coisa. Espero ter tirado o máximo de dúvidas. Trouxe aqui as melhores. E obrigado, Jefferson, mais uma vez aí por participar, por ceder o espaço pra gente. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e até o próximo episódio do Podware. Tamo junto.